tá? Então, mas graças a Deus o recurso já está reservado, né? E nós queremos agradecer a todos que participaram, todos que colaboraram. Então, a cirurgia ocorrerá só em fevereiro, mas já foi levantado o recurso para que a família possa levar a Clarinha, então, para a cirurgia. Não vai acontecer, era para acontecer agora, a partir do dia 10, mas foi prorrogado para fevereiro. Uma coisa também importante que eu queria reforçar aqui é sobre o livro do pastor Márcio. Se você ainda não adquiriu o livro, por favor, faça isso, né? Adquira o livro do pastor Márcio. O que é esse livro? É a junção de todos os 4 evangelhos de Jesus, de forma sequenciada, de início, meio e fim, organizada cronologicamente, para que haja uma compreensão mais facilitada, mais ampliada de todo o ministério de Cristo Jesus. Ou seja, você vai ler os 4 evangelhos de uma vez só. E é um livro não só para você ter no seu devocional, mas é um livro também que você pode abençoar alguém. Esse livro pode levar alguém a uma conversão, a entregar a sua vida para Jesus, porque é você levando a Ele uma parte das Escrituras, e para mim a parte mais importante, que é a parte dos Evangelhos. Então não só adquira esse livro, mas presenteie alguém também, né? Eu não sei, cadê o Kevin? Estava aqui tocando bateria. Kevin, está aí o Kevin? Não sei se ele está ali dentro. Kevin, tem ali o livro? Lá no pessoal. Então, pessoal, no final, né, porque foi apresentado aqui, adquirir na secretaria, mas no final você pode adquirir o livro, está ali também, lá no pessoal da mesa de som, da transmissão. O livro está lá, você pode adquirir. Eu quero nessa noite compartilhar com você a conclusão de uma palavra que nós temos refletido já há algum tempo, mas não concluímos ela, que é sobre o tema do mês de outubro: poder de Deus em ação. No mês de novembro é um amor em ação. Nós já compartilhamos uma palavra hoje pela manhã. Nós estamos num número um pouquinho mais reduzido hoje, ainda que a igreja ainda está cheia, mas nós estamos com um número menor hoje. Primeiro porque tivemos a ceia pela manhã, segundo porque é feriado, alguns irmãos aproveitaram para dar um passeio, né, irmão? Aí vira para o pastor e fala assim: ah, pastor, ninguém é de ferro, né? Libera nós lá. E aí então eles foram viajar. Amém, que o Senhor abençoe. Mas graças a Deus pela sua vida. É bom demais ver o seu rostinho aqui, irmãos. É muito bom que você esteja aqui comigo. E eu quero então concluir essa palavra que eu acho tão importante, que é sobre o poder de Deus em ação, né? Eu quero fazer um resumo aqui rapidinho do que nós já falamos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, vai dizer para nós: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus, e também esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus, um dia ressuscitará a minha, sua vida da morte. Você recebe? Esse poder está agindo já na sua vida, no momento que você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. E mesmo que o seu corpo mortal venha a ser tocado pela morte um dia, haverá na volta de Jesus um poder sendo liberado sobre a minha vida e a sua vida, e nós, como Jesus, ressuscitaremos dentre os mortos. Tal é o poder de Deus que opera nas nossas vidas. Nós precisamos entender esse poder, nós precisamos experimentar esse poder, nós precisamos vivenciar esse poder, e nós precisamos manifestar esse poder. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Esse poder precisa ser não só compreendido, mas esse poder precisa ser manifestado. O poder de Deus precisa estar em ação. É através do poder de Deus que as obras de Satanás são desfeitas, são destruídas. O apóstolo João vai escrever na carta dele, lá na primeira carta de João, perto de Apocalipse, ele escreve assim: ó, para isso Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Então Deus quer levantar a minha vida e a sua vida, não só para construir vidas, mas para destruir as obras das trevas. E as obras das trevas são destruídas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. O Senhor Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quantas vezes a sociedade tem medo do inferno,
E não é para brincar com o pecado, é para ter medo do inferno mesmo. Eu quero falar para você o que é mais poderoso do que o inferno. Mais poderoso do que o inferno é o poder de Deus que age na minha vida e na sua vida. É mais poderoso do que as portas do inferno. O poder de Deus é capaz de vencer a própria morte, destruir e desfazer todas as obras de Satanás. Há um poder que age nas nossas vidas, há um poder de Deus que é liberado sobre nós, e nós precisamos ter compreensão desse poder. Então, para falarmos desse poder, precisamos falar sobre a autoridade, porque só utiliza do poder com legitimidade aquele que está revestido de autoridade. Vou repetir, só utiliza do poder com legitimidade aquele que está revestido de quê que eu falei? De autoridade. De autoridade. Então a palavra autoridade, ela vem do radical autor. Então autoridade vem de autor, ou seja, tem autoridade aquele que é autor. Por isso um pai é autoridade sobre seu filho, porque é o gestor, é o gerador daquele filho, é o genitor daquele filho, o que gerou aquela criança. Então um pai e uma mãe têm autoridade sobre uma criança, e essa autoridade é respeitada pelo próprio Estado, que dá à família todas as condições para criar aquela criança, porque eles são revestidos de autoridade no momento que gestaram essa criança, e agora têm autoridade para criá-la nos caminhos do Senhor, principalmente nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, Deus, Ele tem toda a autoridade. Por que Deus tem toda a autoridade? Porque Ele é o Criador de tudo que há. Quem é o autor de todas as coisas? Quem é o autor? Deus. Se é Deus que é o autor de todas as coisas, então Ele tem autoridade suprema. Quem é a autoridade máxima sobre o Brasil, irmão? Quem que é a autoridade máxima sobre o Brasil? Não é o Bolsonaro, irmão. Não são os três poderes. A autoridade máxima sobre o Brasil é do Senhor. Por exemplo, quando Deus foi entregar a terra para Israel, Deus falou para Abraão: toda a terra é minha. Olha aí, Deus fala: toda a terra é minha, e eu dou a quem eu quero. Então a terra pertence ao Senhor. Salmo 24 vai dizer sobre isso. A terra pertence ao Senhor e todos os que nele habitam. Você já tem dono, irmão. Nós já temos dono. Jesus é o nosso dono primeiro. Leandro, obrigado. Jesus é o nosso dono primeiro por direito de criação. Ele nos gerou pela palavra do seu poder. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Todo ser humano tem um pertencimento. Ele pertence a Deus. Nós fomos usurpados pelo diabo por causa do pecado. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Mas antes de ser do diabo, era de Deus, pertence a Deus. E Deus deu ao homem autoridade sobre tudo aquilo que ele criou. Deus virou para o homem e disse assim: olha, eis que eu te abençoo para que você possa frutificar, multiplicar e encher a terra, dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais da terra, sobre tudo que há na terra, você irá dominar. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu a partir desse momento, né? Aqui eu falei sobre essa questão que Deus tem todo o poder, toda a autoridade vem de Deus, toda a autoridade só é legítima quando concedida pelo alto. Agora, por que o inimigo ele age? Por que o inimigo opera? Por que o inimigo destrói? A Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Por que ele faz isso? Porque um dia, aquele que tinha autoridade sobre tudo que Deus criou, que foi o homem, ao pecar, entrega essa autoridade nas mãos do seu inimigo, que é Satanás. E é atingido com a consequência do pecado, que é a morte. Então toda a criação ficou sujeita ao príncipe das trevas.
príncipe deste século, príncipe deste mundo. Por isso que ele tem a ousadia de virar para Jesus lá na tentação do deserto. E o que ele fala para Jesus lá? O que ele diz para Jesus? Olha lá, ó. Disse-lhe o diabo, ô miserável. Ele vira para Jesus e fala assim: dar-te-ei toda essa autoridade, ó safado. Dar-te-ei toda essa autoridade, a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. E por que ele falou isso? Porque de fato um dia foi entregue. Foi entregue de forma legítima? Não. De forma enganosa, mentirosa, mas foi entregue. E ele usurpou isso do homem, está nas mãos dele, até aqui, olha. Estava nas mãos dele. E o que Jesus fez? Esse foi um momento crucial, porque se Jesus se prostra diante do diabo, então ele rende ao diabo a possibilidade de retomar a autoridade que estava nas mãos dele. Já estava falando para Jesus assim: você vai morrer por essa terra? Não precisa, eu te entrego ela. Só que você vai me servir a partir de agora. Olha o combinado, olha o combinado. Miserável. Jesus falou: não adorarás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. E Jesus tomou o caminho do sacrifício, porque um preço precisava ser pago, a autoridade estava nas mãos do diabo. Jesus precisava pagar um preço para tomar de volta essa autoridade. Ele não podia fazer isso como Deus, porque essa autoridade estava nas mãos do homem. Ele fez-se homem em favor de mim e de você. E como homem, ele foi derrotando o diabo. Como, pastor Carlinhos? Vencendo o pecado dia após dia. Todos os dias ele vencia o pecado, a carne, as tentações. Ele foi vencendo. E quanto mais ele dizia não ao pecado e sim à vontade de Deus, ele estava sendo revestido e retomando do diabo toda aquela autoridade que ele tinha sobre a humanidade. Então toda a autoridade que estava com Adão e que foi tomada de Adão, Jesus estava reconquistando, até um dia que Jesus teve que enfrentar a morte por mim e por você, porque ele estava sem pecado, mas eu e você estávamos condenados. E naquele momento ele tomou o meu e o seu lugar naquela cruz. E ele pagou o meu e o seu preço naquela cruz, porque o salário do pecado é a morte, e ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte, para que ele pudesse pagar todo o preço da justiça, e ao terceiro dia, pelo poder de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. Você pode aplaudir a ele bem forte, aleluia! Oh! Ele ressuscita dentre os mortos. E quando ele ressuscita dentre os mortos, ele toma as chaves da morte, do inferno. Quando fala chave, fala de autoridade. Não é que o inferno deu uma chave, ele toma autoridade. As portas do inferno não são mais do diabo, as portas do inferno é de Jesus, porque ele tem o poder de condenar e de salvar. Ele toma as chaves da morte, porque não é agora o diabo que mata as pessoas, porque agora o Senhor Jesus, mesmo que a morte toque as pessoas, o Senhor Jesus pode ressuscitá-la dentre os mortos. As chaves da morte estão nas mãos do Senhor Jesus. E você sabe que a morte um dia é o último inimigo a ser vencido, e até aquele que será condenado ele vai ressuscitar. Tal é o poder de Jesus. Ele venceu completamente a morte. Até aquele que será eternamente condenado vai ser ressuscitado. Está em Apocalipse. Então, irmãos, aquele momento em que ele ressuscita, ele como homem, ele toma toda a autoridade que Adão tinha perdido. Por isso que ele vira para os discípulos e diz o quê? Toda a autoridade me é dada aonde? Nos céus e na terra. Agora, por que ele recebe essa autoridade do Pai? Ele recebe essa autoridade do Pai porque ele é filho. Diga comigo, Jesus tem autoridade porque é filho. Irmãos, isso é muito importante que eu e você entendamos. A autoridade que Jesus quer entregar na minha e nas suas mãos passa pela filiação. Jesus, que tem agora toda a autoridade e poder, ele quer entregar essa autoridade nas minhas e nas suas mãos, mas eu e você precisamos passar pelo processo de filiação. Nós precisamos ser filhos de Deus.
Filho de Deus. Por que ele tem toda a autoridade? Por que ele tem toda a legitimidade? Por que ele pôde arrancar do diabo toda a autoridade? Porque ele é filho. Ele é filho de Deus. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo, e eles perguntaram para ele: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Quem deu essa autoridade para Jesus? Quem deu? O Pai. Aí ele vai perguntar sobre o batismo de João. Ele fala para as autoridades assim: vem cá, eu vou fazer uma pergunta, se vocês responderam, eu respondo também. A autoridade de João Batista era dos céus ou dos homens? Aí eles ficaram calados, porque se eles dissessem assim: é dos céus, era dos céus, aí eles iam agradar o povo, né? Mas Jesus ia checkmate neles, falou assim: mas vocês não aceitaram a autoridade dele? Vocês não se batizaram? Eles falam: não podemos falar que é do céu. Mas se nós falarmos que era a autoridade do mundo, dos homens, era uma autoridade legítima, aí o povo vai ficar contra nós, e nós vamos perder a credibilidade, então vamos ficar caladinhos. Aí Jesus falou: já que vocês não me respondem, eu não vou responder também. Mas o que Jesus estava mostrando para eles com o batismo de João Batista? Naquele momento ali que Jesus foi batizado, o que aconteceu? Os céus se abriram, e o que a voz dizia? Este é meu filho amado, em quem me compraz. E naquele instante, a filiação de Cristo Jesus foi reconhecida nos céus e diante da terra. Ela foi proferida do céu sobre a terra. A legitimidade de Jesus está em sua filiação. Vou repetir isso para que isso seja sentado no seu coração. A legitimidade, da autoridade, do poder de Jesus está em sua filiação. Por que ele recebe o Espírito Santo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Porque ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo não vem em medida, vem em totalidade sobre ele. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. O próprio Deus falou para João Batista: aquele que você vir o Espírito Santo repousar sobre ele, esse é o meu ungido. Se cumpre nele as profecias de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, a libertar os algemados, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quantos carvalhos nós temos aqui nessa noite? Dá mais um aplauso ao Senhor aí. Carvalho de justiça. Uou! Então, irmãos, essa é a autoridade que Jesus tem. Ele recebe essa autoridade. Por quê, pastor Carlos? Por ser filho. Por ser filho, por receber essa legitimidade. E naquele momento ele recebe não só a autoridade de filho, mas ele recebe também o Espírito Santo que vem sobre ele. E nessa noite eu quero concluir essa palavra falando sobre isso. Falando sobre isso. O nome e o Espírito. Guarda isso no seu coração. Quando nós falamos do nome, nós falamos de autoridade. Quando nós falamos do Espírito, nós falamos de poder. Se nós tivermos essas duas coisas, o nome de Jesus sobre nós, e o Espírito Santo nos revestindo, irmãos, nada poderá nos resistir. Nada poderá nos resistir. Se você tem sobre a sua vida o nome, se você tem sobre a sua vida o Espírito, nada poderá te resistir. Por quê, pastor Carlinhos? Porque você está revestido de autoridade, de poder. De autoridade e poder. Então capítulo 7, verso 29, por isso que quando ele pregava, as multidões ficavam abaladas com a palavra dele. Por quê? Diz o texto, porque ele as ensinava como quem tem o quê, gente? Autoridade. Autoridade, era diferente, é diferente. Então, você já viu que as pessoas dando carteirada? O que você está falando? Irmãos, isso é ilegítimo, isso é forçar uma situação, isso é abuso de autoridade, é abuso de autoridade. Jesus não precisava disso, ele montado num jumentinho,
Ele abalava as nações. Ele abalava as nações, montado no jumentinho. Agora tem gente que tem que montar em cavalo e bababá. Jesus montado no jumentinho arrebentava, irmãos. Por quê? Porque estava revestido de autoridade. A autoridade estava ali, ele abria a boca, e a autoridade, o poder era liberado. Olha o que está em Marcos capítulo 1, verso 27. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si: o que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos. E o que os espíritos imundos fazem? Lhe obedecem. Nunca vi capeta obedecendo ninguém, mas ele obedece. O que é isso? Irmãos, isso é tão forte que lá em Atos diz que 7 filhos de um tal de Cefas, parece, acho que é esse mesmo o nome do homem, era um sacerdote, quiseram fazer exorcismo como Paulo fazia. Atos capítulo 19, se eu não estou enganado. Atos capítulo 19. Eles quiseram fazer, viram Paulo expulsando os demônios, falaram: vamos fazer também. Fizeram copiar direitinho. Vamos ver como é que Paulo faz. Ele chega, faz assim, faz assado, fala o nome do Senhor Jesus, faz nome de Jesus, sai, vamos fazer desse jeito. Pegaram um capeta, falaram: vamos lá, nós 7. Chegaram no diabo, lá no demônio, falaram: em nome do Jesus que o tal do Paulo prega, nós te falamos, vai embora daqui. Aí o demônio olhou para eles, irmãos, falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem vocês são? E pá, irmãos, avançou em cima deles, deu um couro neles, deixou eles peladinhos, foi uma vergonha. O que faltou? O que faltou? O que faltou, irmãos? Legitimidade. Uma criança com fé, revestida do nome do Espírito Santo, expulsaria aquele demônio. Porque a autoridade não está em você e em mim, a autoridade está no nome. Diga comigo: a autoridade está no nome. E quando eu e você chegamos na representatividade dessa autoridade, nós podemos dizer no nome, e esse demônio vai obedecer. Não é por causa de mim e de você, mas por causa do nome pelo qual nós estamos revestidos. Isso é muito forte. É muito forte. Os demônios, os espíritos imundos lhe obedecem. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade, quando ele levanta aquele paralítico, para que o Filho do Homem tenha autoridade sobre a terra, para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Naquele momento, irmãos, a enfermidade tem que bater em retirada, porque ele é autoridade sobre os céus e sobre a terra. E quando ele fala para aquele paralítico: levanta, nem que aquele paralítico não quisesse, naquela hora, irmãos, ia dar um comichão nele ali, alguma coisa ia acontecer, a terra ia sacudir, aquele homem tinha que levantar, porque uma palavra da autoridade foi liberada. Essa palavra autoridade no original, exousia, essa palavra autoridade, exousia, fala dessa autoridade legítima, revestida. Quando o centurião fala para Jesus: eu sou o homem que tem autoridade, sou revestido de autoridade, mesma palavra, exousia, é a autoridade legítima, é a autoridade revestida. A Bíblia fala, eu já mencionei, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. A autoridade agora ela é delegada. Jesus vem para os discípulos e fala assim: vem cá, diz para eles: eis aí vos dou autoridade. Quando ele que tem toda a autoridade chama a mim e a você e nos reveste de autoridade, irmãos, está revestido. Jesus virou para eles, falou para eles assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E deixa eu te falar, se causar algum dano, pode conversar com ele, o diabo está frito. Não pode causar nenhum dano. Não é o diabo que nos causa dano, o que nos causa dano são as nossas brechas. São as nossas brechas. São as nossas brechas que permitem com que o inimigo haja. É o que o apóstolo Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Agora, quando eu e você estamos revestidos, irmãos, coisas ruins podem acontecer? Pode, mas isso é uma permissão de Deus para algo muito maior. Muito maior.
nunca pode ser uma retaliação do inimigo, não pode ser, não pode. O Senhor Jesus te revestiu de autoridade para você pisar serpentes e escorpiões. Você vai se levantar nessa noite com autoridade. Você não vai aceitar mais as picadas desses escorpiões, as picadas dessas serpentes sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua finança, sobre a sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse nome é tão poderoso, ele revolucionou a vida. Esqueça agora o nome do homem aqui, ó. Me veio à mente, mas esqueci o nome do homem. Ele tem um livro escrito, chama O Nome de Jesus. Você lembra dele, pastor Orã? Um homem muito interessante, a história dele, morreu há pouco tempo. Vou lembrar aqui, né? Depois que a gente para assim, a gente lembra. Mas esse homem, né, morreu há pouco tempo, com mais de 90 anos, ou próximo de 90 anos. Quando ele estava com 20 e poucos anos, ele foi diagnosticado com uma enfermidade gravíssima e deram para ele alguns dias de vida, não era nem meses, alguns dias de vida. E ele estava magrinho, não sei se foi tuberculose, alguma coisa assim. Não, tuberculose foi o Poianchu, não foi o Poianchu, foi um outro homem. E ele estava lá, naquele momento, desenganado. E aí então ele abriu a palavra, e a palavra dizia para ele: olha, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Porque ele levou sobre si, quantas nossas enfermidades? Todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Quando ele leu isso, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele olhou, leu de novo, e falou assim: então essa enfermidade não é minha não, não quero esse negócio mais não, ele levou, irmãos, ele começou a se levantar, ele não levantava do leito, ele ficou sentado, ele começou: em nome de Jesus, enfermidade, sai da minha vida, solta, em nome de Jesus, começou a declarar o nome de Jesus sobre a vida dele, irmão. Eu sei que dos dias que faltava para ele morrer, ele morreu com quase 90 anos de idade. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Quase 90 anos de idade. Aleluia. Procura lá, sabia que eu ia lembrar, Kenneth Reagan, anota aí o nome aí, Kenneth Reagan, anota aí, ele tem um livro chamado O Nome de Jesus, não sei se esse livro ainda está sendo editado, mas anota aí, estuda sobre a vida desse homem, Kenneth Reagan. Estes sinais, Jesus fala para mim e para você, acompanharão quem? Os que creem. Que sinais são esses? Em meu nome, diga comigo, em meu nome, no nome de Jesus. O que vai acontecer no nome de Jesus, irmãos? O que vai acontecer no nome de Jesus? Os demônios serão expulsos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal, imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados, em meu nome, a enfermidade tem que bater em retirada, os demônios têm que sair, porque em meu nome, ele está revestido de autoridade, e nos falou, irmãos, ele nos revestiu com essa autoridade. Marcos capítulo 9, 38 a 40 diz o seguinte: disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e proibimos este homem, porque ele não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra mim, quem não é contra nós, é por nós. Então o nome, quem tem fé nesse nome, irmãos, acabou. Por isso que às vezes tem crente velho aí de 30 anos na igreja, que está vivendo aquela vida assim, capengando, aí entra o irmãozinho, aquele irmãozinho doido, cheio de fé, e ele começa a romper, a vencer na vida e a ser abençoado. Você olha para ele e fala: mãe, eu estou aqui servindo a Jesus 30 anos, passando essas lutas, esse irmãozinho está rompendo, sabe por quê? Qual que é a diferença? A fé dele está viva, ele está cheio de fé, ele crê, simplesmente assim, ele crê. O tio Márcio estava me contando uma experiência, o Horácio, ele para hoje, ele pensa assim: gente, o que eu fui fazer naquele dia? Ele estava aqui na Assembleia de Deus, no Natal Mujalo, hoje é a Assembleia de Deus Central, naquela época era missão, tinha lá uma campanha de cura, libertação,
Sóstenes, um pastor que foi ordenado junto com ele, da época dele, lá da Quadrangular, lá de São Paulo. E esse irmão veio aqui, e o Sóstenes encontrou o tio Márcio aqui, e falou: vamos comigo fazer a campanha, você vai abrir as campanhas, você compartilha ali uma palavra, depois que eu falar para você, tá bom, eu entro. Ele tinha palavra de conhecimento, palavra de revelação, esse Sóstenes, né? E aí, então eles estavam lá, estavam pregando, as coisas acontecendo, um homem chegou na igreja, e estava aleijado, ele não andava, ele vivia com muletas, os pés atrofiados, as pernas atrofiadas, fininhas atrofiadas, e ele andava com muleta e tal. E ele olhou para o tio Márcio, né? O Sóstenes estava lá ministrando, ele olhou para o tio Márcio e falou assim: tem dó de mim, o que você vai fazer para mim? Tem dó de mim, faz para mim alguma coisa. Aí o tio Márcio olhou para ele e falou assim: mamãe, eu não posso fazer nada não. Pulando fora, né? Não posso fazer nada não, o homem lá, aquele lá, ó, que está orando e tal, espera lá. Aí na hora ele ficou incomodado, falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, na hora que ele fizer a oração e falar em nome de Jesus, amém, você solta as suas muletas, solta as muletas que você vai andar. Depois que ele falou isso, meu Deus do céu, o que eu fui falar aqui, por exemplo? Ou na hora que ele falar, que ele gritar lá em nome de Jesus, amém, você solta as muletas. Aí o homem tá orando e tal, e ele fala: agora, em nome de Jesus. Ele falou amém, e o homem não soltou as muletas, não soltou. Aí ele olhava para o tio Márcio e falou assim: e agora, e agora? Aí o tio Márcio pegou as muletas dele e falou assim: agora solta. Irmãos, ele puxou as muletas, e o que aconteceu? O homem saiu andando e pulando na igreja, para a honra e glória do Senhor. Pode aplaudir mesmo, irmão, pode aplaudir. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu regalava o olho desse tamanho e falava: meu, glória. Então sabe por que as coisas acontecem? Por causa disso, porque a pessoa tem fé. E o poder, nós falamos da autoridade, diga: autoridade está no nome. E o poder, vai dizer, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Por que a Bíblia diz no poder do Espírito? Porque essa passagem aqui é depois que ele foi batizado. Ele vai para o deserto, o Espírito leva ele para o deserto, ele é tentado. Quando ele sai daquele deserto, irmãos, que ele tinha vencido as tentações do diabo, ele vem, os olhos, fogo, como é que fala? Fogo nos olhos. Ele vem com fogo nos olhos. Então naquele momento que Jesus volta do deserto, a Bíblia diz que ele começou a fazer sinais e maravilhas. Por quê? Porque ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Quando o Espírito nos reveste, nós somos cheios de poder. Irmãos, nós somos cheios de poder. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz o texto, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar libertação aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus falou isso em Nazaré e as pessoas endureceram o coração. Você já pensou depois disso aqui que Ele falou, o que não faria naquele lugar, irmãos? Aquela cidade ia receber do poder de Deus, dos milagres, dos prodígios. Por quê? Porque Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer para nós em Lucas 6,19, e toda a multidão, todos da multidão procuravam tocá-lo. Por que as pessoas queriam tocar Jesus? Porque dele saía poder e curava as pessoas. Quantos querem esse poder sobre a sua vida? Irmãos, é o Espírito. Por isso Deus quer que eu e você sejamos o quê? Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E uma vida, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, quando começar a tocar nas pessoas, o que vai sair de você? O que vai sair? Poder do Espírito, para curar, para libertar, para sarar. Contudo Jesus, capítulo 8, verso 46, insistiu, alguém me tocou. Isso aqui é daquela mulher que tinha um fluxo. Alguém me tocou. Por que alguém me tocou? Porque senti que de mim saiu poder. Está diferente. Pedro falou, está todo mundo te tocando. Jesus falou, eles estão só me encostando,
mas alguém tocou em mim com fé. Poder é liberado onde tem fé, irmãos, na minha vida e na sua vida. O processo, veja bem, o processo do exercício da autoridade do poder é esse. Escute isso aqui. Pela fé, me torno filho de Deus. Tudo começa com crer. Pastor Carlinhos, como é que eu recebo autoridade e poder? Primeiro você tem que ser filho. Como que eu sou filho? Como que eu sou filho? Pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Veio para o que era seu, e o que aconteceu? Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? A saber, aos que creram no seu nome. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Então, a filiação de Deus está acessível a todas as pessoas. Quem pode ser filho de Deus? Quem pode ser filho de Deus? Todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Crê. O que me impede de receber autoridade e poder? Incredulidade, dúvida, falta de fé. Tudo no reino de Deus é acessado pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é acessado pela fé. Pela fé eu me torno filho de Deus. Como filho de Deus, eu sou revestido de autoridade. E como filho de Deus, Ele concede a mim e concede a você quem? O Espírito Santo. Porque um dos discípulos virou para Jesus e falou assim: por que o mundo não pode receber o Espírito? Porque o mundo não crê. Você lembra que Jesus falou isso para os discípulos? Os discípulos perguntaram, Jesus falou assim: não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vocês quem? O Espírito Santo. Aí um dos discípulos perguntou: por que o Senhor não entrega o Espírito, derrama o Espírito para todo mundo? Porque o mundo não crê. Então só quem crê recebe. Só quem crê recebe. Então se eu e você somos daqueles que creem, nós não só nos tornamos filhos, mas somos revestidos do Espírito. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração, diga: eu sou tabernáculo, templo do Espírito Santo. Eu fui feito para ser a habitação do Espírito do Deus vivo. Então olha para mim, você é templo do Espírito. Por isso Jesus falou: a casa não pode ficar vazia, porque se ela ficar vazia, quem que vai entrar lá dentro? Quem que entra nessa casa vazia? 7 demônios piores. Como que eu encho essa casa? Espírito, cheios do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito? Quando eu sou cheio do Espírito, eu sou cheio do poder de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É o Espírito de Deus em mim que me reveste de poder. A palavra do Senhor vai dizer para nós, olha aqui o que Paulo diz para Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de quê, irmãos? Poder. O Espírito em nós é espírito de poder. Olha o que ele vai dizer, o Jesus vai dizer para os discípulos lá em Jerusalém, antes de subir aos céus. Ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, a autoridade nós recebemos no nome de Jesus, mas poder nós recebemos no Espírito. E aquele que é filho de Deus e tem um nome, aquele que é filho de Deus e faz a oração no nome, por isso Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome. Você é filho, você pode reivindicar no nome. Tudo que vocês não têm porque vocês não pediram, Jesus diz. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E ele fala mais: haverá um dia que vocês pedirão direto para o Pai em meu nome, porque vocês também são filhos.
A autoridade vem pela filiação, mas o poder vem pelo Espírito. E Deus quer nos revestir não só do nome, mas do Espírito nessa noite. Você recebe? Em nome de Jesus, fique de pé onde você está, meu irmão. Fica de pé. Você sabe que a palavra em João, quando diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder. Essa palavra no original não é poder, é exousia, é autoridade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Primeiro você recebe a legalidade. A legalidade. Você não pode sair aí fazendo as coisas sem a legalidade de ser filho. Porque antes de você fazer alguma coisa fora, você precisa fazer alguma coisa por você, pela sua vida. Hoje é dia de você se tornar filho. Hoje é dia de a filiação de Deus entrar na sua vida. Como pastor Carlinhos? Receba aquele que te dá autoridade para ser filho. Receba o Filho de Deus agora na sua vida. Onde você estiver, você que está nos assistindo, faça essa oração. Diga: Jesus, eu te recebo na minha vida como filho de Deus. E quando você fizer assim, Jesus vai te dar a autoridade de ser filho. Irmãos, quando o Espírito Santo vier sobre você, você não só terá autoridade, você terá poder. Aí fica bom, irmãos. Aí fica bom. O que é um policial fardado? Um policial fardado é um policial que está revestido de autoridade. O que é um policial armado? Um policial armado é um policial que está revestido de poder. Deus quer te revestir nessa noite de autoridade e de poder. Feche os teus olhos. Vamos orar nessa noite. Vamos adorar o Senhor com uma canção. E assim nós vamos orar. E eu quero que você nesse momento comece a orar aí, você e Deus. E comece a dizer: Senhor, a minha vida te pertence. Você que está nos assistindo, entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu coração a Ele. Fala com Jesus. Diga para Ele: eu te recebo como o meu Senhor, como o meu Salvador. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes autoridade, poder de serem feitos filhos de Deus. Você não pode deixar de ser filho. Você não pode deixar de ser filho. Esse ano mesmo nós vamos promover um batismo. Não sei como é que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer um batismo. Porque você que recebeu Jesus não pode deixar de ser batizado, revestido de autoridade. O batismo é a confirmação. O batismo é a sua formatura espiritual. O batismo é onde você é reconhecido como filho de Deus. Mas tudo começa agora pela fé. Tudo começa você agora com Deus. Abra o seu coração onde você estiver e comece a convidá-lo agora. Eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te recebo na minha vida como autoridade máxima. Eu te recebo como meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Porque aquele que se submete à autoridade é revestido de autoridade. Vamos adorá-lo nessa noite. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura. Você pode dizer essa canção com todo o teu coração. Só um nome há. Que nome é? O nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que aconteceu. Que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Cadeias vão cair. Por quê? Por quê? Pois toda autoridade você vai levantar as mãos aí nessa noite e dizer: seu nome
libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome, o que acontece? O inferno treme. Em teu nome. E em seu nome, os coxos andam. Em nome de Jesus, meu irmão, eu creio. E em seu nome, os cegos vêm. E o que mais acontece? E em seu nome, os mortos vivem. O Senhor te reveste nessa noite de autoridade e poder, meu irmão. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome, o inferno treme. E os coxos, e em seu nome, os coxos andam. Em teu nome, Jesus. E em seu nome, os cegos vêm. Os cegos vêm. Em teu nome. E em seu nome, os mortos vivem. Só você que quer, meu aplauso bem forte nessa noite. Aleluia! O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e encha você de paz. Você que recebeu o Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe nessa noite. Você é tabernáculo do Espírito Santo. Essa semana Ele revista você de poder. Você possa ter testemunhos de fé para contar. Você possa ser revestido nessa semana para manifestar a autoridade e o poder de Deus em nome de Jesus. Só você que recebe, dê mais um aplauso aí. O Senhor te abençoe, meu amado. Obrigado, Senhor.